Vamos seguir, então. Eu já vi que está presente o Fábio. Boa tarde, Fábio. Tudo bem? Nos ouve bem? Oi, boa tarde. Ouço sim. Vocês me ouvem? Sim, bem. Alessandra e Oswaldo não vão apresentar, correto? Não, serei eu. Certo. Muito bem. Então, seja bem-vindo, Fábio. O trabalho que o Fábio Gabriel Nascibem vai apresentar é o processo de construção da política ambiental municipal de Monte Alto e seus reflexos nas reservas particulares do patrimônio natural, as RPPNs. Então, você tem tempo de 10 minutos, Fábio, para a sua apresentação. Pode começar quando quiser. Eu vou, então, primeiramente agradecer à comissão organizadora, né? Agradecer a todos os que nos ouvem. Eu vou colocar a projeção aqui da tela, que eu preparei alguns slides. Eu queria saber apenas que vocês me confirmassem se deu certo aqui a apresentação. Sim. Ok. Então, eu falo aqui de Monte Alto, estado de São Paulo. Eu sou doutorando na área ambiental, na área de educação ambiental, e também trabalho na Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente de Monte Alto. E no meu trabalho de doutorado, eu faço uma pesquisa participante nesse processo de elaboração dessa política pública, que é a criação de um programa de incentivos para a criação de reservas particulares do patrimônio natural, das RPPNs. Então, primeiramente, para quem não está familiarizado, né, o que é uma reserva particular do patrimônio natural? Elas são reservas eternas que são criadas, voltadas para conservação ou recuperação de áreas que contenham importantes atributos ambientais. O que a gente poderia exemplificar? Nascentes, vegetação nativa, corpos hídricos, ou um corredor de vida silvestre, por exemplo. Para termos a criação de uma RPPN, se trata da adesão voluntária dos proprietários. Ele que faz o requerimento, promove os estudos para criar uma unidade de conservação, uma RPPN. Em contrapartida, o que ele poderia desenvolver como atividade nesta RPPN? Ela é restritiva do ponto de vista agrícola, por exemplo, mas ela possibilita atividades de educação ambiental, turismo e pesquisa científica dentro da reserva. E aí, para nós, o que é importante? Embora seja voluntária, dependa única e exclusivamente da vontade do proprietário, o nosso cerne aqui é que o poder público pode estabelecer incentivos e práticas para que as pessoas possam se interessar a criar espaços protegidos, unidades de conservação e promover atividades mais sustentáveis. Então, nós, aqui na Secretaria, nós criamos um conjunto de incentivos através de um projeto de lei que se transformou numa lei municipal, e o escopo desse trabalho é a discussão da formulação e dos resultados dessa política pública. Só para situar, Monte Alto está localizado aí, conforme a gente pode notar no mapa, na região norte do estado de São Paulo. É uma cidade média para pequena, né, aproximadamente 50 mil habitantes. E por que nós lançamos mão de uma política para RPPNs? Eu trago aqui um mapa à esquerda para algumas discussões. Monte Alto está no limiar entre os biomas do Cerrado e da Mata Atlântica, e nesse mapa em verde mais escuro, a gente tem todas as propriedades rurais do município. E o que a gente nota? Nós temos mais de 900 propriedades pequenas e médias, ou seja, o solo é muito parcelado. E quando a gente nota também
os atributos ambientais estão predominantemente em áreas particulares. Então, para isso, o poder público, quando ele lança a mão, pensa políticas públicas, é necessário, é primordial a atração dos particulares para um sistema de governança mais sustentável, né? Para você avançar na agenda ambiental, é essencial a atração, um conjunto de incentivos aos entes particulares. Então, um dos incentivos dentro das políticas públicas do município que a gente tem desenvolvido como agenda ambiental é o incentivo à criação de unidades de conservação das RPPNs. Então, o objetivo desse trabalho é o quê? A gente fazer uma análise desse processo de formulação, de implementação da política no nosso município, no que tange especialmente a criação de RPPNs. Mais especificamente, a gente quer entender como que esse arranjo, como que é a costura com os atores, como foi a articulação com as instituições, levou ao sucesso dessa política pública. Então, a gente delineou para esse trabalho uma etapa metodológica em, na verdade, 2 etapas: análise do procedimento, análise procedural com toda a documentação que foi produzida, e, em segundo momento, uma entrevista com os RPPnistas, ou aqueles que já estão concretizados, ou em processo de reconhecimento da RPPN já, para entender quais foram os fatores primordiais, os fatores decisivos para que eles criassem as RPPNs. Então, na análise procedural, como que se deu a atuação do poder público? Primeiramente, foi feita uma audiência pública com proprietários rurais para entender quais eram as demandas, se havia um clima político para a aprovação de um projeto de lei para a criação de reservas particulares, e entender quais eram as demandas de incentivos, o que seria importante incluir como incentivo. Então, foi um processo participativo do que conter do ponto de vista dos incentivos fiscais, econômicos, para chegar no êxito da política pública. Além disso, nós tivemos intercâmbio de informações com a Fundação Florestal do Estado de São Paulo, com universidades, delas eu cito a Unesp e a Unicamp, e também trazendo casos de sucesso de outros RPPnistas, para darem o seu testemunho, o seu exemplo, para aquelas pessoas que estavam conhecendo esse modelo pela primeira vez. Aí nós fizemos o envio e a articulação para aprovar a lei, que foi aprovada no ano de 2021, primeiro ano da gestão, né? Logo em setembro a gente já conseguiu a aprovação da lei. E, paralelo, nós temos um programa de pagamento por serviços ambientais e de educação ambiental dentro das RPPNs. E a secretaria tem se portado como uma assessoria direta àquele proprietário interessado em criar. Então, a cada dúvida, a cada angústia, eles vêm, trazem as demandas e a secretaria atua na conciliação, na moderação, até que se chegue num desfecho, seja para criar ou para desistir da criação da RPP. Então, nós temos até o momento, veja, nós estamos menos de 2 anos dessa política pública, nós já temos uma RPPN devidamente criada, que é a RPPN Trilhas do Cerrado. Aqui eu trago à esquerda o mapa de localização dela em relação à malha urbana do município, e um mapa aproximado dela. E mais à direita, a RPPN Nardini Sempre Mais Verde, que é uma RPPN que está em processo de reconhecimento, que tem 17 hectares. E aí eu vou discutir um pouco melhor cada uma delas a partir de agora. Quando nós fizemos a entrevista com o proprietário da RPPN Trilhas do Cerrado, o que a gente nota? Que ele adquiriu da família essa terra, né, essa propriedade, por volta do ano de 98. 1998, ele começou, junto com a sua esposa, o casal proprietário, a recuperar. Era uma área que antigamente era pastagem, então havia gado que pisoteava a nascente que existe na propriedade, então era um cenário bastante degradado. E eles
foram viajar para o exterior, trouxeram algumas demandas da Austrália, aprenderam técnicas da permacultura e, usando esses saberes, eles acabaram por isolar a área, fazer o reflorestamento e recuperaram as mais de 5 hectares no sítio. Eles já conheciam o modelo das RPPNs, mas ainda não tinham o esforço suficiente, não tinham conhecimento suficiente, nem incentivos para tê-la criada. E aí, nisso que eles apontam que a participação do poder público foi essencial para eles tomarem a decisão. Eles tinham esse interesse intrínseco, mas aí eles encontraram essa força motriz da secretaria com um suporte financeiro e intelectual para que eles pudessem tomar decisão por reconhecer a reserva, né? E eles têm um modelo de negócio que é voltado para a educação ambiental e eventos, porque dentro dessa RPPN tem um ecoespaço, um espaço de eventos. Então, eles apontam que o modelo de negócios deles encontrou a RPPN no momento essencial, porque agora eles têm, vamos dizer assim, uma grife sustentável, vamos por assim dizer, para angariar mais parceiros, utilizar esse selo para o seu modelo de negócio. E, além disso, o poder público tem estimulado ações de educação ambiental dessa RPPN. Só para fins de exemplificação, mais de 600 crianças no ano passado da rede municipal foram até a RPPN para terem aulas, né, fazerem a trilha e participarem de todas as discussões que esse casal proprietário fornece, né? Quando a gente entrevista os proprietários da RPPN Nardini Mais Verde, é importante dizer que é um perfil completamente distinto, porque é uma usina, né? É uma usina de cana-de-açúcar. Então, eles protegem, sim, 17 hectares de um fragmento de Mata Atlântica, que é um fragmento muito importante, fragmento de floresta estacional semidecídua, que está na cuesta da Serra do Jabuticabal. Eles pretendem, né, para além da conservação da área, atrair munícipes, a comunidade em geral, estudantes, para fazer uma trilha. E é importante que dentro dessa área que hoje vai ser reconhecida como reserva, passava a antiga linha férrea. Então ela foi esculpida um cânion no meio da cuesta, hoje está regenerado naturalmente, mas é uma área de grande importância cultural para o município, porque o município praticamente se teve o progresso em torno da linha do trem, né, que já não existe mais, mas tem esse fator cultural muito importante. Além de todos esses fatores, o que foi essencial é a usina querer uma imagem mais sustentável, né? Porque normalmente uma usina de cana-de-açúcar ela carrega o estigma de ser menos sustentável, né? De ela degradar o ambiente natural. Então, eles utilizam, né, ou pretendem utilizar a RPPN para uma melhoria da sua imagem perante a comunidade, além de angariar os benefícios econômicos que a RPPN traz. Já para concluir, a gente percebe que as condições que foram essenciais para levar esse desfecho foi uma forte atuação da secretaria, articulando, negociando, levando a conhecimento dos proprietários, conversando com os proprietários, com os vereadores, fazendo as articulações para criar um ambiente político para a aprovação do projeto de lei, e o poder público demandando essa agenda ambiental dentro da Câmara Municipal, para que o projeto não fosse desidratado, fosse concluído de uma forma satisfatória. E a gente acredita que novos estudos são necessários, né, para estudar as potencialidades, as limitações do poder público para as políticas ambientais, mas a gente traz uma contribuição de como que se pode o poder público na criação de espaços protegidos. Era isso, aqui está um esboço das referências, depois nós ficamos à disposição. Muito obrigado.
Obrigada, Fábio, pela apresentação.